Idosa, abandonada e deixada sozinha na rua, sem nada pelo filho, encontra alguém do passado, que ele, uma mala velha de couro marrom, com as alças já gastas pelo tempo, estava parada no meio da calçada. Do lado dela, sentada num banco de praça com os olhos perdidos no horizonte, estava Dona Ivone, 73 anos, cabelos brancos presos num coque simples. As mãos, cheias de marcas do tempo, seguravam a bolsinha de tecido floral que ela mesma havia costurado anos atrás. Ela não chorava, não gritava, apenas olhava para a rua como se estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer com a sua vida. Meia hora antes, o filho dela, Rogério, havia parado o carro em frente à Praça 7 de Setembro, no centro de Belo Horizonte, descarregado a mala no meio-fio e dito sem nem desligar o motor: "A Cláudia não quer mais a senhora lá em casa, mãe. Não tenho o que fazer." E foi embora, sem abraço, sem olhar nos olhos, sem mais nada. Ivone tinha morado 22 anos naquela casa com o filho. Depois que o marido, seu Antônio, faleceu de enfarte, foi Rogério quem insistiu para ela ir morar com ele. "A senhora não vai ficar sozinha, mãe. Minha casa é sua casa." Ela lembrava de cada palavra. Lembrava do abraço que ele deu nela no dia do enterro, da promessa feita na beira do caixão aberto, enquanto a chuva batia no telhado do velório e os vizinhos rezavam baixinho. Guardou isso tudo no coração como se fosse uma escritura. E agora estava aqui, na rua, com uma mala e uma bolsinha. O movimento da praça ia e vinha ao redor dela. Motoboys aceleravam na avenida. Duas adolescentes passaram rindo alto com sorvete na mão. Um senhor de chapéu parou para dar milho aos pombos. A vida seguia sem cerimônia, indiferente à dor daquela mulher sentada no banco. Ivone respirou fundo. O ar tinha cheiro de escapamento e de pipoca do carrinho ambulante ali perto. Ela fechou os olhos por um instante. Ela não tinha para onde ligar. A irmã mais velha, Nair, havia falecido 2 anos antes. Os sobrinhos moravam em Montes Claros e mal davam notícia. Ela nem sabia o número de telefone deles de cabeça. Estava tudo anotado numa agenda que ficou em casa, na gaveta da cômoda do quarto que ela ocupava. O celular que tinha era um aparelho velho, daqueles de tampa, que Rogério havia dado a ela depois de comprar um novo. A bateria durava pouco e o crédito havia acabado na semana passada. A tarde avançava. O sol de outubro em Belo Horizonte ainda tinha força suficiente para esquentar o asfalto e fazer a sombra das árvores parecerem insuficientes. Ivone tirou um lenço da bolsinha e passou na testa. Foi quando uma criança de uns 6 anos escapou da mãe, veio correndo e esbarrou na mala de couro, quase caindo. A mãe veio atrás. Pediu desculpas sem olhar direito para Ivone. Pegou a criança pelo braço e seguiu em frente. Ivone olhou para a mala. Dentro dela estava o essencial que havia conseguido pegar antes de Rogério empurrar tudo porta afora. Algumas roupas, o retrato de seu Antônio que ficava na cabeceira da cama, um rosário de madeira, os remédios para a pressão e para o colesterol que precisava tomar todo dia, e a caixinha de lata onde guardava um dinheirinho que foi juntando ao longo de meses, R$ 340, que ia separando dos trocos quando fazia as compras do mercado. Não era muito, mas era o que tinha. Ela abriu a bolsinha, tirou o celular e tentou ligar para Rogério. A chamada não completou. Tentou de novo. Nada. Não sabia se era o crédito, se ele havia bloqueado o número ou se o aparelho estava falhando de vez. Guardou o celular devagar, com cuidado, como se aquele objeto ainda pudesse ser útil em algum momento. O banco de praça era duro. Ela sentia o desconforto nas costas, que já não eram as mesmas de 20 anos atrás. Tinha a hérnia que o ortopedista havia recomendado operar, mas que ela sempre adiou porque não queria dar trabalho. Sempre foi assim. A vida dela inteira foi construída em torno de não dar trabalho para os outros. Criou Rogério quase sozinha, enquanto Antônio trabalhava no interior. Fez bico costurando roupa para a vizinhança.
lavou roupa alheia, cuidou do pai do marido quando ele adoeceu. Nunca reclamou, nunca pediu nada além do que precisava. E agora estava aqui. Um homem de jaleco branco saiu de uma farmácia próxima e a olhou por um segundo, mas continuou andando. Uma mulher com sacolas de supermercado desviou da mala sem prestar atenção. Ivone percebeu que as pessoas passavam por ela como se ela fosse parte da paisagem. Como se uma idosa sentada num banco com uma mala ao lado fosse uma cena tão comum que não merecia atenção. Ela não ia chorar. Não ali. Não na frente de todo mundo. Mas quando o sol começou a baixar e a sombra da árvore se deslocou, deixando ela de novo exposta ao calor, e ela percebeu que estava com fome, que não havia comido nada desde o café da manhã, que ela mesma havia preparado sem saber que seria o último dentro daquela casa. Foi aí que a primeira lágrima escorreu, uma só. Ela enxugou com o lenço rápido, antes que alguém pudesse ver. Foi nesse momento que ela ouviu uma voz. Dona Ivone? Ela levantou os olhos. Do outro lado da calçada, parado, com uma sacola de pão na mão e uma expressão de quem não acredita no que está vendo, estava um homem de uns 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos nas laterais, bigode ralo, camisa xadrez azul com as mangas dobradas até o cotovelo. Ele atravessou a rua, olhando para ela como se estivesse com medo de ter se enganado. É a senhora, não é? Dona Ivone, mãe do Rogério? Ela piscou. Olhou para aquele rosto. Levou 1 segundo, 2, 3, e então algo dentro do peito dela se moveu. Ela conhecia aquele rosto. Só não sabia ainda de onde, nem o que aquele reencontro estava prestes a mudar em tudo. Se essa história já está mexendo com você, se inscreva no canal agora e deixe o seu like. Assim você não perde nenhum capítulo dessa história. E conta pra gente nos comentários. De qual cidade você está assistindo? O nome voltou para a memória dela como água que encontra a rachadura certa na pedra. Devagar, mas sem parar. Murilo. Murilo Cardoso. Filho da dona Geralda, que morava na rua de baixo, no bairro Lagoinha, nos anos em que Ivone ainda era jovem, quando Rogério tinha uns 7, 8 anos e o mundo ainda parecia ter uma ordem que fazia sentido. Murilo, a voz dela saiu rouca. Ela percebeu que não havia falado com ninguém desde a manhã. Ele sorriu e naquele sorriso havia algo de aliviado, como se parte dele também tivesse precisado de uma confirmação. Sou eu sim, dona Ivone. Nossa Senhora, quanto tempo. Ele olhou para a mala, para a bolsinha, para o banco. O sorriso não sumiu, mas os olhos ficaram sérios. A senhora está bem? Ela poderia ter dito que sim. Era o que sempre dizia. Mas alguma coisa naquele rosto, talvez a familiaridade, talvez o cansaço do dia, talvez a fome ou o sol, fez com que ela não conseguisse montar a mentira a tempo. Não muito, não. Murilo chegou mais perto e pousou a sacola de pão no banco ao lado dela. Ficou parado por um momento, como se estivesse avaliando a situação sem querer ser invasivo. Posso sentar? Ela acenou com a cabeça. Ele sentou. Não perguntou nada imediatamente. Ficou olhando para a praça, para os pombos, para o movimento da rua. Esse silêncio respeitoso foi a coisa mais gentil que alguém havia feito por ela naquele dia inteiro. E Ivone sentiu o nó na garganta apertar de um jeito que ela precisou respirar fundo para não perder o controle ali mesmo. Faz quanto tempo que a gente não se vê? Ele perguntou por fim, com aquele tom de quem está dando tempo para outra pessoa chegar na hora certa. Muito tempo. 30 anos? Mais? 32. Ele disse com uma precisão que a surpreendeu. Eu lembro porque foi no ano que eu fui embora para São Paulo. O Rogério tinha uns 10 anos. A senhora me deu um pedaço de bolo de fubá quando eu fui me despedir da minha mãe. Ela quase sorriu. Minha mãe me ensinou que nunca se deixa alguém sair de casa sem comer alguma coisa. Pois é, nunca esqueci disso. Murilo havia crescido na mesma rua que Rogério. Os dois tinham uma diferença de idade considerável. Murilo era bem mais velho,
Mas na infância, essa distância desaparecia nas peladas de fim de tarde e nas brincadeiras no campinho de terra ao lado da linha de ônibus. Ivone se lembrava dele como um menino quieto, filho único de Dona Geralda, que lavava roupa para fora assim como ela. As duas mulheres trocavam sabão, trocavam receita, trocavam conselho. Havia uma amizade ali, simples e real, do tipo que a vida urbana vai apagando aos poucos sem que ninguém perceba. Sua mãe? Ivone perguntou, já intuindo a resposta pela maneira como o assunto havia surgido no passado. Faleceu em 2019. O coração, ele disse sem dramatismo, mas com o peso de quem já processou aquela dor e aprendeu a carregar. A senhora não soube? Eu estava tão fechada no mundo do Rogério que perdi o contato com muita gente do Lagoinha. Ela olhou para as mãos. Me arrependo disso. Murilo ficou em silêncio por mais um momento. Depois, com cuidado, perguntou: o que aconteceu hoje, dona Ivone? A senhora está aqui com uma mala desde quando? Ela contou. Não com detalhes dramáticos, não com choro. Contou como quem lê uma bula de remédio, friamente, porque às vezes a única forma de falar de uma coisa dolorosa é fingir que a dor pertence a outra pessoa. Rogério, a nora Cláudia, o carro parado no meio-fio, a mala jogada, o motor que não desligou. Murilo ouviu tudo sem interromper, sem fazer aquela cara de escândalo que as pessoas fazem quando querem mais que ajudar, querem o espetáculo da desgraça alheia. Ele apenas ouviu. Quando ela terminou, ele ficou quieto por uns segundos. Depois disse: eu moro a 6 quadras daqui. Tenho um quarto vazio desde que minha filha foi morar com o namorado ano passado. A senhora não vai ficar nessa praça. Ivone abriu a boca para recusar. Era o reflexo da vida inteira, não aceitar ajuda, não dar trabalho, não dever favor. Mas Murilo levantou a mão gentilmente, não com impaciência, e disse: não precisa decidir nada agora. Vem tomar um café, come alguma coisa, depois a senhora decide o que quer fazer. Havia algo na voz dele que não era pena, era outra coisa. Era o reconhecimento de alguém que enxergava uma pessoa de verdade naquela mulher sentada no banco. E não apenas uma situação a ser resolvida. Ela pegou a bolsinha. Ele pegou a mala sem pedir licença, com naturalidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E os dois começaram a caminhar pela calçada, devagar, no ritmo que as costas dela permitiam, enquanto a tarde ia cedendo lugar ao início da noite belo-horizontina. O apartamento de Murilo ficava num sobrado antigo na rua Guajajaras, reformado por fora, mas ainda com o cheiro de tempo dentro. Ele morava sozinho. Tinha trabalhado anos em São Paulo numa empresa de transportes, guardou dinheiro, voltou para Belo Horizonte quando a mãe adoeceu e nunca mais foi embora. Tinha uma filha, Renata, do primeiro casamento que não deu certo. Dizia isso sem ressentimento, como um homem que aprendeu a fazer as pazes com os capítulos que não terminaram bem. Enquanto ele esquentava o feijão e cortava o pão, Ivone sentou na cadeira da cozinha e olhou ao redor. A cozinha era simples, limpa, com uma janela que dava para um quintalzinho onde havia um pé de hortelã e outro de manjericão. Tinha um aspecto de casa cuidada por alguém que vive sozinho, mas não se descuida. O senhor cozinha? Ela perguntou, um pouco surpresa. Aprendi na marra em São Paulo. Ou cozinhava ou comia mal. Ele virou com uma tigela de feijão com arroz e um ovo mexido. Não é grande coisa, mas tem substância. Ela comeu. E quando o primeiro garfo entrou na boca, ela percebeu o quanto estava com fome. Não disse nada. Comeu devagar, com dignidade, como Dona Geralda havia ensinado ao filho e como a própria Ivone havia sido criada. À mesa, sem pressa, com respeito pelo alimento. Depois do jantar, Murilo mostrou o quarto da Renata. Cama de solteiro com colcha azul, guarda-roupa de madeira, uma janela com vista para a rua. Simples e limpo. Fica à vontade, só hoje se quiser, ou mais, sem pressão. Ela pousou a mala no chão do quarto. Ficou em pé por um momento, olhando para a janela.
Lá fora, os carros passavam, uma criança gritava brincando na calçada do lado de baixo, e a vida continuava no seu ritmo acelerado e indiferente. Mas aqui dentro, naquele quarto pequeno, Ivone sentiu pela primeira vez naquele dia que estava em algum lugar. Não na rua, não no banco de praça. Em algum lugar com uma porta que fechava, uma cama que esperava por ela e um homem do outro lado do corredor que havia lembrado do bolo de fubá há 32 anos. Ela deitou com as roupas ainda vestidas e ficou olhando para o teto até que o sono veio buscar ela. Ivone acordou sem saber onde estava. Foram talvez 3 segundos de desorientação total. O teto desconhecido, o cheiro diferente, a cama que não era a sua, antes que a memória do dia anterior caísse sobre ela como um balde de água fria. Ela ficou imóvel por alguns instantes, de olhos abertos, olhando para a mancha de umidade no canto do teto que formava vagamente a silhueta de um estado brasileiro que ela não conseguiu identificar. Era cedo. A luz que entrava pela janela tinha aquela qualidade cinzenta e suave das manhãs de Belo Horizonte antes do sol romper de verdade. Ela ouviu barulho de panela na cozinha. O cheiro de café passou pela fresta da porta. Ela se sentou devagar. As costas protestaram como de costume. Pegou os remédios da bolsinha, o de pressão e o do colesterol, e foi até o banheiro que Murilo havia indicado na noite anterior. No espelho, ela se olhou por um momento mais longo do que o habitual. Tinha a marca do travesseiro na bochecha, os olhos um pouco inchados, o cabelo branco escorregando do coque. "Ivone", ela disse para si mesma baixinho, como quem faz uma chamada de presença, e foi para a cozinha. Murilo estava de costas, virando ovos na frigideira. A mesa já tinha 2 xícaras, o pão de forma e um potinho de margarina. Ele ouviu os passos dela e disse sem se virar: "Bom dia. Café está pronto." "Bom dia." Ela puxou a cadeira e sentou. "O senhor acordou cedo." "Sempre fui de madrugar, vício de quando trabalhava no transporte. Os caminhões saíam às 4 da manhã. Ele colocou o prato com os ovos na mesa e se sentou do outro lado. "Como a senhora dormiu?" "Melhor do que esperava." Eles comeram em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece entre pessoas que não precisam preencher o ar com palavras para justificar a presença uma da outra. Ivone notou que ele não havia feito nenhuma pergunta sobre o que ela pretendia fazer. Não havia dado conselho não pedido, não havia expressado opinião sobre o Rogério. Só havia feito o café e esperado. Foi ela quem falou primeiro. "Preciso pensar no que fazer." "Claro." Ele tomou um gole de café. "Não tenho muita gente aqui em Belo Horizonte. A maior parte da minha família é do interior." Ela parou. "Tenho sobrinha em Montes Claros, a Vera, filha da minha irmã que faleceu. Mas faz anos que a gente não fala. Nem o número dela eu tenho de cabeça. A gente pode tentar achar. Quero ligar para o Rogério também." Ela disse isso com a voz firme, mas os olhos foram para a xícara. Não para implorar nada, só para entender o que aconteceu de verdade. Porque aquilo ontem não foi normal. Meu filho não é um monstro. Alguma coisa está errada. Murilo não concordou nem discordou. Apenas disse: "A senhora conhece ele melhor do que ninguém." Essa resposta a surpreendeu. Ela estava esperando "Mas como pode fazer isso com a própria mãe?" Ou "Esse tipo de pessoa não merece consideração." O julgamento automático que as pessoas têm pressa em fazer sobre os vilões das histórias alheias. Em vez disso, ele havia devolvido para ela a autoridade sobre a própria narrativa. Depois do café, Murilo emprestou o celular dele para que ela tentasse ligar para Rogério. A chamada foi direto para o caixa postal. Ela deixou mensagem, curta, sem rancor. "Rogério, sou eu. Preciso conversar com você. Me liga." Desligou e ficou segurando o aparelho por um segundo antes de devolver. "Tem como acessar a internet nesse telefone?" Ela perguntou. "Tem. Quer procurar o número da sua sobrinha?" Não foi fácil.
Vera tinha sobrenome de casada que Ivone não lembrava direito. Tentaram pelo Facebook. Murilo foi digitando enquanto ela ia lembrando de detalhes. Montes Claros, filha da Nair. Vera, uns 40 e poucos anos. Depois de uns 20 minutos e algumas tentativas, encontraram um perfil que parecia ser ela. Foto de uma mulher de cabelos escuros, com uma criança no colo, em frente a uma casa de muro amarelo. É ela. Ivone reconheceu o nariz. Igual ao da Nair. Murilo enviou uma mensagem pelo perfil, explicando brevemente que era um amigo da família, que a dona Ivone estava com ele em BH e precisava de contato. Pronto. Agora era esperar. Enquanto isso, o dia foi avançando. Murilo tinha compromisso de manhã. Ia até o INSS resolver uma pendência de aposentadoria, algo que havia adiado por semanas. Perguntou se ela queria ir junto ou se preferia ficar. Ela disse que ficava. Ele deixou a chave sobressalente em cima da pia, mostrou onde estava tudo e saiu. Ivone ficou sozinha no apartamento. Foi para a sala, sentou no sofá e ficou olhando para as fotos na estante. Tinha uma foto de Murilo mais jovem, de uns 30 anos, com o braço sobre o ombro de uma mulher bonita de cabelos cacheados, provavelmente a ex-esposa. Tinha uma foto de uma menina de uns 10 anos, com uma mochila nas costas, sorrindo de orelha a orelha. Provavelmente a Renata. E tinha uma foto de Dona Geralda, a mãe dele, sentada numa poltrona com um copo de limonada, olhando para a câmera com expressão séria, mas com a bondade no fundo dos olhos que Ivone se lembrava bem. Ela ficou olhando para aquela foto por muito tempo. Dona Geralda havia sido uma mulher de fibra. Criou o filho sozinha depois que o marido foi embora quando Murilo tinha 4 anos. Lavou roupa, vendeu marmita, fez de tudo. Nunca pediu esmola de ninguém, mas também nunca recusou ajuda genuína. Havia uma frase que ela dizia que Ivone havia guardado sem perceber. Quem tem vergonha de precisar, morre de orgulho e de fome ao mesmo tempo. Ivone levantou do sofá, foi para a cozinha, lavou as louças do café da manhã, limpou o fogão e varreu o corredor. Não porque se sentiu obrigada, mas porque o corpo dela não sabia ficar parado e porque havia algo reconfortante em colocar ordem num espaço, qualquer espaço, quando a própria vida estava toda desordenada. À tarde, quando Murilo voltou, a cozinha cheirava a café passado na hora. Ela havia encontrado o pó no armário e feito um novo. Ele entrou, olhou ao redor com uma expressão que ela não soube ler de imediato e depois disse: "A senhora não precisava." "Eu precisava, sim." Ela pôs uma xícara na frente dele. "Me faz bem." Ele aceitou o café sem mais argumentos. Sentou à mesa e disse: "Tive uma ideia enquanto resolvia minha situação lá no INSS. A senhora tem aposentadoria?" Ela assentiu. "Do INSS, um salário mínimo. Tá caindo na conta do Rogério?" A pergunta aterrissou nela como um tijolo. Ela ficou quieta por um segundo. "Cai numa conta que ele abriu para mim. Eu nunca mexi muito com o banco. Sempre fui ele que gerenciava." Murilo não disse nada por um instante. Depois: "A senhora sabe os dados dessa conta? Agência, número?" Ela não sabia. E ali, naquele momento, sentada na cozinha de um homem que havia reaparecido na vida dela 24 horas antes, Ivone Aparecida de Souza, 73 anos, percebeu que não sabia o número da própria conta bancária, que não tinha o cartão, que não sabia a senha, que por 22 anos havia delegado aquela parte da vida ao filho e jamais havia questionado. O rosto dela não mostrou pânico, mostrou algo pior. A compreensão lenta e pesada de alguém que finalmente enxerga o tamanho do buraco em que está. A agência bancária ficava na Avenida Afonso Pena e tinha fila desde a porta. Murilo foi com ela. Não porque ela não pediu, mas porque ele disse que tinha que passar por ali de qualquer forma. E disse isso de um jeito que era claramente uma mentira gentil que ela decidiu aceitar. Eles esperaram na fila por quase 1 hora.
O ar-condicionado do banco funcionava por ciclos irregulares, o que fazia o ambiente oscilar entre o frio artificial e o calor úmido das pessoas em espera. Uma criança chorava no colo da mãe 3 filas atrás. Um senhor de terno reclamava com a gerente sobre uma taxa que ele não havia autorizado. O mundo continuava no seu ritmo irritante e indiferente. Quando chegou a vez de Ivone, a atendente, jovem, cabelos lisos, batom vermelho, pediu os documentos. Ivone apresentou o RG e o CPF, que estavam na bolsinha junto com uma cópia do comprovante de residência antiga, do endereço de Rogério. O problema surgiu aí. O endereço do cadastro era o da casa do filho. A conta estava em nome dela, mas o endereço e o contato de emergência cadastrado eram de Rogério. Para qualquer atualização, seria necessário um novo comprovante de residência. A senhora tem comprovante do endereço atual? Ivone olhou para a atendente. Não ainda. Então, por enquanto, não consigo atualizar o cadastro. A senhora pode verificar o saldo pelo caixa eletrônico com o cartão e a senha. Não tenho o cartão. Ficou na casa do meu filho. A atendente digitou algo, consultou a tela. Posso emitir uma segunda via, mas vai cair no endereço do cadastro, que seria o atual, o da casa do seu filho. Ivone percebeu o paradoxo kafkiano em que estava. Para receber o cartão, precisava do endereço. Para ter endereço, precisava de um lugar para morar. Para ter um lugar para morar, precisava de dinheiro. Para ter o dinheiro, precisava do cartão. Murilo, que estava um passo atrás, ouviu tudo. Quando eles saíram do banco, ele disse devagar: A senhora consegue falar com o Rogério sobre o cartão? Vou tentar. A voz dela estava firme, mas as mãos seguravam a bolsinha com mais força do que o necessário. Eles pararam num banco de praça na Afonso Pena. O sol batia forte. Murilo comprou 2 sucos de caixinha num quiosque perto dali e voltou. Eles ficaram sentados por um tempo, tomando suco, olhando para o movimento da avenida. Murilo, ela disse por fim, eu preciso te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Ele ficou quieto por um momento. Não pareceu incomodado com a pergunta. Pareceu estar escolhendo as palavras com cuidado. Porque quando eu tinha 24 anos e fui embora para São Paulo, sem ter para onde cair, a sua vizinha, a dona Amélia, me alugou um quarto por um preço que ela sabia que eu podia pagar, que era quase nada. Ele tomou um gole do suco. Ela dizia que estava fazendo aquilo por causa da minha mãe, que a dona Geralda, uma vez, havia ficado do lado dela quando o marido dela foi embora, e ela ficou sem saber o que fazer. Que a gente vive em corrente, não em dívida. Ivone ficou quieta. Não estou fazendo por pena, ele continuou. Pena é uma coisa desconfortável para quem recebe e vazia para quem dá. Estou fazendo porque parece certo e porque sua mãe foi boa para minha mãe e sua mãe te criou bem. Ela não disse nada. Mas algo dentro do peito dela, que havia ficado tenso desde o dia anterior, afrouxou um pouco. Naquela tarde, eles foram até o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, do bairro. Uma assistente social chamada Débora, de uns 40 anos, cabelos crespos, óculos de armação grossa, os recebeu numa sala pequena com cartazes sobre direitos do idoso e violência doméstica nas paredes. Ivone contou a situação. Débora ouviu, fez anotações, sem pressa. O que aconteceu com a senhora caracteriza abandono de idoso, Débora disse com cuidado, que é previsto no Estatuto do Idoso. A senhora tem o direito de registrar um boletim de ocorrência. Ivone ficou em silêncio. Não precisa fazer isso agora, Débora continuou, mas é importante a senhora saber que esse direito existe. Além disso, podemos ajudar com o endereço provisório. Temos um programa de acolhimento temporário. E posso orientar sobre como regularizar a situação bancária. E a assistente social também deu um número de telefone da Defensoria Pública para o caso de Ivone querer orientação jurídica gratuita sobre o cartão e o acesso à aposentadoria. Na saída, Ivone segurou o papel com os números escritos à mão.
dobrou com cuidado e colocou na bolsinha. Vai fazer o BO? Murilo perguntou, enquanto eles desciam a escada do CRAS. Não sei. Ela parou no último degrau. Ele é meu filho. Eu sei. Mas a Débora tem razão sobre o cartão. Esse dinheiro é meu. Eu trabalhei a vida inteira para ter essa aposentadoria. Tem razão. Então vou ligar para a defensoria amanhã. Ela disse isso com a voz de quem tomou uma decisão e não quer mais discutir. Não era raiva, era determinação. Uma coisa diferente, mais fria e mais duradoura. À noite, o celular de Murilo vibrou com uma mensagem no Facebook. Era Vera, a sobrinha. Tia Ivone? Gente, o que aconteceu? Liga para mim agora. Ivone segurou o telefone com as duas mãos e ficou olhando para a mensagem. Então discou o número que Vera havia colocado na mensagem seguinte. A voz que atendeu era uma voz adulta, mas com um sotaque do interior de Minas que tinha o cheiro da casa da Nair, da canjica no fogão a lenha, do terreiro de terra batida. E quando essa voz disse "tia", com aquela mistura de alívio e susto, Ivone Aparecida deixou a primeira lágrima de verdade escorrer. Não de tristeza, mas de algo que ela havia perdido e que estava aos poucos começando a encontrar de volta. Vera tinha 42 anos, 2 filhos adolescentes e um marido que trabalhava em obras. Morava num bairro simples de Montes Claros, numa casa que ela e o marido estavam terminando de construir havia 7 anos. Sempre faltava dinheiro para o reboco, para o azulejo do banheiro, para a calçada, mas era deles. A conversa pelo telefone durou mais de 1 hora. Vera chorou. Ivone quase chorou, mas segurou. Vera disse que não sabia de nada, que o Rogério nunca avisou nada, que a última vez que ela havia tentado falar com a tia tinha sido no Natal do ano anterior e que o telefone da casa de Rogério tocou e ninguém atendeu. Eu devia ter insistido, tia. Eu sei que eu devia ter insistido. Você não tinha como saber, minha filha. Mas eu sabia que a Cláudia nunca te tratou bem. Minha mãe, antes de morrer, falou isso. Disse que ficava de mau presságio com aquela mulher. Ivone não respondeu a isso. Havia uma tentação fácil em colocar toda a culpa na nora, em transformar Cláudia no único monstro da história. Mas alguma coisa dentro dela resistia a essa simplificação. Rogério era homem adulto. Rogério tinha escolha. Vera disse que ia conseguir uma ajuda com o irmão dela, o Gustavo, e mandar algum dinheiro pelo Pix até o final da semana. Não é muito, tia, mas é o que a gente tem agora. E disse que estava conversando com o marido para ver se encontravam uma forma de buscar ela ou ajudar ela a se estabelecer. Quando a ligação terminou, Ivone ficou por um tempo com o telefone no colo, olhando para o nada. Murilo estava na sala, fingindo ver televisão, com o volume baixo o suficiente para deixar que ela tivesse privacidade na cozinha. Ela entrou na sala. Vera vai mandar um dinheiro no final da semana. Ele assentiu. Bom, e eu preciso resolver a situação do cartão. Quanto antes. A defensoria abre às 8. Ela foi dormir mais cedo naquela noite. Não por cansaço físico, embora o corpo também pedisse descanso, mas porque a cabeça estava cheia demais. Havia uma quantidade absurda de coisas para processar. O abandono, o banco, Vera, a defensoria, o Rogério que não ligava de volta e Murilo. Ela ficou pensando nele enquanto o sono não vinha. Era uma situação incomum. Aceitar a hospitalidade de alguém que ela mal conhecia, por mais que houvesse essa história de infância compartilhada. Ela se perguntou o que as pessoas pensariam. Então, percebeu que essa pergunta, o que as pessoas pensariam, havia guiado grande parte das suas decisões por décadas e olhou para onde isso a havia levado. Estava em Belo Horizonte, com 73 anos, numa cama emprestada, sem cartão, sem endereço fixo, sem filho que atendesse o telefone. Chega, ela disse para o teto em voz baixa. Na manhã seguinte, eles foram à Defensoria Pública. O atendimento foi feito por uma defensora chamada Alessandra,
jovem, assertiva, com um jeito direto que Ivone apreciou. Não havia condescendência na forma como ela explicava os direitos. Não havia aquele tom de coitadinha que ela havia notado em algumas pessoas desde que tudo começou. O defensor explicou que o bloqueio do cartão pelo filho seria considerado apropriação de benefício previdenciário de idoso, o que era ilegal. Ela poderia acionar o INSS para bloquear o acesso de terceiros à conta e solicitar um novo cartão num endereço provisório. O do CRAS, por exemplo, que poderia funcionar como um endereço de correspondência temporário. E se o filho tiver usado o dinheiro da aposentadoria? Murilo perguntou. A defensora ajustou os óculos. Depende do valor e do período. Isso pode configurar apropriação indébita. Mas vamos por partes. Primeiro, garantimos o acesso da senhora ao benefício. Depois, avaliamos se há base para outras medidas. Ivone assinou documentos, recebeu protocolos, saiu com uma pasta fina de papéis que representavam o começo de uma luta que ela ainda não sabia ao certo como ia terminar. Na rua, o sol de Belo Horizonte batia forte na calçada de pedra portuguesa. Ivone parou e fechou os olhos por um segundo, deixando o calor pousar no rosto. Tá bem? Murilo perguntou. Tô me sentindo uma pessoa de novo. Ela abriu os olhos. É estranho. Ontem eu estava num banco de praça, sem saber o número da minha própria conta. Hoje assinei documentos e falei com a advogada. Ele sorriu. É o que acontece quando a gente para de esperar que alguém cuide da situação. Ela olhou para ele por um momento. Você sabe que vai ter fofoca, né? Mulher de 73 anos morando na casa de um homem que as pessoas vão dizer que é estranho. Que bom que você não se importa com fofoca, ele respondeu, com um humor seco que ela ainda estava aprendendo a reconhecer. Ela soltou um som que era quase uma risada. A primeira desde antes do dia em que tudo aconteceu. Rogério ligou na quinta-feira. Ivone estava dobrando roupa no quarto da Renata, havia lavado algumas peças à mão na tarde anterior, quando o celular de Murilo tocou com um número que ela reconheceu. Ela ficou parada por um segundo, com a camisola na mão, sentindo o coração acelerar de um jeito que a irritou por ser involuntário. Depois, atendeu. Mãe, a voz do Rogério era diferente, mais baixa, menos dura do que ela esperava. Rogério, eu liguei no número que você deixou na secretária. Pausa. É o número de quem? De um amigo que me ajudou. Outro silêncio. Ela não preencheu. Mãe, eu precisava te ligar para explicar o que aconteceu. Eu ouço. Rogério começou a falar. Saiu uma versão da história que misturava justificativas com meias confissões. A Cláudia estava há meses exigindo que ele escolhesse entre ela e a mãe, que havia brigas constantes, que ela ameaçou ir embora levando os filhos, que ele havia tentado encontrar uma solução, que havia olhado para abrigos, para possibilidades, que a situação estava impossível dentro de casa. Você não achou solução nenhuma, Rogério. Você me largou num banco de praça. Eu sei. A voz dele quebrou um pouco. Eu sei que foi errado, mas eu estava num momento de desespero. Ivone ficou quieta, deixou o silêncio trabalhar. A senhora está onde? Tá bem? Tô em Belo Horizonte. Tô sendo cuidada. Mãe, eu preciso que a senhora entenda a situação do meu casamento. Rogério. Ela o interrompeu com calma. Eu não liguei para discutir o seu casamento. Liguei sobre o cartão do banco. Preciso que você me entregue o cartão e a senha da minha conta. Silêncio. A senhora tem advogada. Não era uma pergunta. Tenho. Mais silêncio. Ela ouviu ele respirar fundo do outro lado. Eu posso deixar o cartão com alguém. Ou mandar pelos correios. Manda pelo correio pro endereço que eu vou te mandar por mensagem. Mãe, eu... Rogério. Ela fechou os olhos. A voz saiu firme. Não com raiva, mas com aquela clareza de quem finalmente decidiu como vai se posicionar. Você é meu filho. Eu te amei a vida toda e vou continuar amando. Mas o que você fez comigo não foi só injusto. Foi ilegal. A defensoria me explicou isso. Eu não quero guerra com você. Mas não vou fingir que está tudo bem.
A ligação terminou com uma promessa do cartão pelos correios e com o endereço do CRAS digitado por Murilo, que havia entrado discretamente na porta do quarto quando ouviu a conversa. Ela não havia percebido quando ele chegou, mas percebeu que ele estava segurando uma xícara de chá que havia feito para ela, e que esperou o fim da ligação para estender a xícara em silêncio. Ela pegou o chá. As mãos não tremiam. Foi bem, ele disse. Foi o que precisava ser. Ela foi para a janela com a xícara. Lá fora, uma chuva fina começava a pontuar o asfalto. Em Belo Horizonte, a chuva aparecia assim às vezes no meio da tarde, sem aviso, como se o céu decidisse esclarecer alguma coisa de repente. As folhas da mangueira do vizinho balançavam. Uma mulher correu, cobrindo a cabeça com a bolsa. Murilo, ela disse sem se virar. Preciso te contar uma coisa. Pode falar. Eu não fui uma boa mãe para o Rogério de um jeito específico. Ela fez uma pausa. Fui presente, fui dedicada, mas eu o acostumei a nunca enfrentar consequências. Quando ele errava na escola, eu ia lá defender. Quando brigou com o pai antes de ele morrer, eu fiquei do lado do Rogério sem ouvir o Antônio. Quando ele começou a namorar a Cláudia e a Nair me disse que ela era uma mulher difícil, eu disse que a Nair estava sendo dramática. Murilo não disse nada. Não tô dizendo que mereço o que ele fez. Não mereço. Ela virou para ele. Mas a história tem mais camadas do que parece. Ele a olhou por um momento. Depois disse, você é uma mulher honesta. Só tô ficando honesta. Devia ter começado mais cedo. A chuva foi embora tão rápido quanto veio. O asfalto ficou escuro e reluzente por uns 15 minutos antes de secar. Ivone ficou olhando para isso e pensando que havia coisas na vida que limpavam assim, com violência breve, e depois a superfície parecia outra. Naquela noite, Murilo contou mais sobre os anos em São Paulo, sobre o trabalho de transportes, sobre os amigos que fez e perdeu, sobre o casamento que foi se desfazendo aos poucos, como tecido velho que cede numa costura depois na outra, sobre a Renata, que tinha o gênio da mãe e a teimosia dele, e que havia virado uma moça de quem ele tinha orgulho, mesmo não entendendo metade das escolhas dela. Você sente falta de São Paulo? De vez em quando. Mas Belo Horizonte tem uma qualidade de vida que São Paulo não tem. Aqui as pessoas ainda sabem o nome do padeiro. Ela concordou com a cabeça. Pensou na padaria da esquina do Lagoinha, no seu Cláudio que reservava o pão quentinho para Dona Geralda toda manhã. Essas coisas que parecem pequenas e que só ficam grandes depois que somem. O que você vai fazer quando resolver tudo isso? Ele perguntou. Ela pensou por um momento. Não sei ainda, mas sei que não vou ficar esperando que alguém resolva por mim. Ela o olhou. Isso aí aprendi nessa semana. O cartão chegou numa terça-feira, dentro de um envelope comum sem remetente, sem carta, sem uma palavra sequer de explicação. Só o cartão plastificado com uma etiqueta post-it colada na frente. A senha escrita a caneta azul numa letra miúda e inclinada para a direita. Ivone olhou para aquela letra por um bom tempo antes de guardar. Não era a letra do Rogério, era a letra da Cláudia. Ela conhecia aquela caligrafia de anos de bilhetinhos na geladeira, de listas de mercado deixadas em cima da mesa, de recados colados na porta do banheiro. Guardou esse detalhe no fundo da cabeça, sem saber ainda para que ia servir. Com o cartão em mãos, ela e Murilo foram ao banco na manhã seguinte. A fila estava menor do que da outra vez. O atendente era um rapaz jovem, educado, com um broto de barba que ainda não tinha decidido se ia crescer ou desistir. Ele verificou o saldo, imprimiu o extrato dos últimos 3 meses e entregou com a naturalidade de quem faz aquilo 200 vezes por dia, sem imaginar o peso que um simples papel pode ter para certas pessoas. R$ 682. 2 meses de aposentadoria haviam caído desde que a situação toda começou. Ivone olhou para os lançamentos, entradas regulares do INSS, nenhuma saída além de um débito automático de uma conta de energia que ela não reconhecia. Devia ser alguma coisa que o Rogério havia vinculado sem avisar.
Nada de saques vultosos, nada obviamente irregular. A defensora Alessandra, quando soube, foi cautelosa. Pode ser que o filho não tenha mexido mesmo, ou pode ter retirado em dinheiro e reposto antes de devolver o cartão. Sem movimentação documentada e sem período de acesso comprovado por ele, fica difícil de provar. Mas o importante agora é que a senhora tem acesso garantido. Se surgir qualquer irregularidade daqui para frente, nós atuamos imediatamente. Ivone assinou a atualização do cadastro bancário com o endereço do CRAS como correspondência provisória. Era uma solução temporária, imperfeita, mas que funcionava por enquanto. Enquanto assinava, pensou que havia uma ironia cruel no fato de que ela havia contribuído para o INSS por décadas, anos costurando, lavando roupa, fazendo bico em tudo que aparecia, e que o acesso àquele dinheiro, que era dela por direito, havia exigido uma semana de burocracia, uma advogada, um assistente social e um homem que havia aparecido do nada num banco de praça. Na tarde daquele mesmo dia, o interfone do apartamento de Murilo tocou enquanto Ivone estava na cozinha temperando um frango que ela havia pedido para fazer. Havia insistido com Murilo que queria cozinhar. "Me deixa fazer alguma coisa com as mãos", ela havia dito pela manhã, com um tom que não admitia negociação, e ele havia concordado sem fazer cerimônia, saindo do caminho e deixando que ela reorganizasse a geladeira e o armário de temperos como bem entendeu. Murilo atendeu o interfone, ficou quieto por um momento ouvindo. Depois veio até a porta da cozinha com uma expressão que Ivone ainda estava aprendendo a decifrar. Ele era um homem que não anunciava emoção no rosto com facilidade, mas havia sutilezas. Um leve aperto nos lábios quando estava preocupado, um olhar mais direto quando estava avaliando uma situação. Naquele momento, era o aperto nos lábios. "Tem uma mulher aqui embaixo. Diz que chama Cláudia." Ivone parou com a faca na mão. Ficou assim por talvez 3 segundos completos, olhando para o frango na tábua. Depois, pousou a faca devagar, sem pressa, e enxugou as mãos no pano de prato. "Manda ela subir." "Tem certeza?" "Tenho." Murilo foi abrir a porta e se retirou discretamente para o quarto, com uma naturalidade que Ivone apreciou. Havia uma qualidade naquele homem de não precisar ser pedido 2 vezes para entender o que era necessário em cada momento. Cláudia subiu. Quando entrou pela porta, Ivone a observou com a atenção calma de quem tem tempo e não precisa fingir que não está olhando. Cláudia tinha 45 anos. Cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, roupas que indicavam cuidado sem ostentação. Uma blusa de malha bordô, calça social escura, sapato fechado de salto baixo. Era uma mulher bonita, de uma beleza que não precisava de esforço extra, mas que naquele momento estava parcialmente apagada por alguma coisa que Ivone reconheceu porque havia visto no espelho da vida dela várias vezes. O cansaço de quem está carregando um peso que não sabe mais como largar. Os olhos estavam levemente vermelhos, não de choro recente, de choro contido por muito tempo. Ela ficou de pé perto da mesa da cozinha, segurando a alça da bolsa com os 2 dedos indicador e médio enrolados no couro de um jeito que parecia inconsciente. "Pode sentar", Ivone disse, voltando para o frango como se a conversa fosse uma coisa ordinária. "Prefiro ficar em pé." Mas sentou depois de um segundo, como se o corpo houvesse contrariado a determinação. O silêncio que se instalou na cozinha não era vazio, era carregado, denso, do tipo que acontece quando 2 pessoas têm muito a dizer e nenhuma das 2 sabe exatamente por onde começar. Ivone temperou o frango. O cheiro de alho amassado e limão foi tomando o espaço. "Dona Ivone, eu sei que o que aconteceu foi errado." A voz de Cláudia era controlada, mas havia um tremor muito pequeno nela, quase indetectável. "Foi", Ivone confirmou, sem virar. "Eu pedi para o Rogério te levar para um lugar digno, não para uma praça pública." Ivone largou o frango, lavou as mãos na pia e se virou para a nora.
A luz da tarde entrava pela janela da cozinha e pegava de lado no rosto de Cláudia, realçando as linhas ao redor dos olhos que não estavam ali 5 anos atrás. Mas pediu para ele me tirar de casa. Cláudia não desviou o olhar. Tinha isso nela. Uma coragem frontal que às vezes vinha com arrogância, mas que agora parecia apenas honestidade. Pedi, e não vou me esconder atrás de desculpa nenhuma para isso. Havia algo desarmante nessa direteza. Ivone ficou olhando para ela por um momento, tentando encontrar a manipulação, a armadilha emocional, o ângulo que justificaria o ceticismo. Mas o que via era uma mulher que havia vindo até ali sem ter sido convidada e que estava falando de frente. Sem advogado, sem Rogério ao lado, sem estratégia visível. Por quê? Ivone perguntou. Só isso. Cláudia soltou um ar lentamente. Quando falou, a voz estava mais baixa, como se a pergunta tivesse liberado uma pressão que ela vinha segurando há tempo demais. Porque eu passei 15 anos me sentindo invisível dentro da minha própria casa. 15 anos em que qualquer coisa que eu decidisse, o cardápio do domingo, a cor que eu quis pintar a sala, a forma que eu criei meus filhos, podia ser questionada ou desmontada com uma referência ao que a senhora preferia, ao que a senhora achava melhor, ao que a senhora sempre havia feito. Ivone ficou quieta. Quando meu pai morreu, há 3 anos, eu precisei tirar 1 semana de licença do trabalho. Estava devastada. O Rogério ficou comigo 2 dias e no terceiro me perguntou se eu não podia voltar mais cedo, porque a senhora estava sozinha em casa e se sentindo abandonada. Cláudia parou. Meu pai tinha acabado de morrer, dona Ivone. O peso daquilo pousou na cozinha como uma coisa física. Eu não te odeio. A voz de Cláudia quebrou levemente nessa frase. Nunca te odiei, mas eu estava sumindo. Estava perdendo o casamento, perdendo quem eu era, e quando tentei conversar com o Rogério, ele ficava na defensiva, ficava com você, ficava com a família dele do lado de lá e me deixava do lado de cá sozinha. Ivone ficou em pé na frente do fogão, sem se mover. Havia uma tentação antiga e conhecida de defender o filho, de encontrar a brecha na narrativa de Cláudia e inserir a versão que colocasse o Rogério numa luz melhor. Ela conhecia esse reflexo. Havia alimentado esse reflexo por décadas. E agora, olhando para aquela mulher com os olhos vermelhos e os dedos apertando a alça da bolsa, percebeu que esse reflexo havia custado caro para todo mundo, inclusive para ela mesma. Você sabe que mesmo tudo isso que você falou não justifica o que aconteceu comigo, né? Ivone disse com cuidado, mas sem suavizar. Sei. Você veio aqui para me pedir desculpa ou para me explicar que foi culpa minha também? Cláudia ficou quieta por um segundo. Depois deu uma risada curta, seca, sem alegria, mas sem falsidade. Acho que as duas coisas, e acho que eu mesma não sabia disso antes de você falar. Tá certo. Ivone virou, pôs o frango no forno, ajustou a temperatura. Então você pediu desculpa e explicou. O que quer que eu faça com isso? Nada. Só queria que a senhora soubesse que não foi ódio, e que o Rogério não é um homem mau, é um homem fraco. Tem diferença. Tem. E os dois têm consequência. Cláudia assentiu. Ivone pôs água para ferver. Tirou 2 xícaras do armário. Havia algo no gesto automático. O café para quem chega, não importa quem seja ou o que trouxe, que revelava mais sobre ela do que qualquer discurso. Enquanto esperava a água ferver, ela disse, sem olhar para Cláudia, minha mãe dizia que a gente não tem que gostar de todo mundo, mas que a gentileza é uma obrigação independente disso. Nunca soube se ela estava certa até hoje. Cláudia ficou olhando para ela. Você tomou o meu lugar de mãe dentro da cabeça do Rogério, Cláudia, mas parte disso foi porque eu nunca saí do lugar onde ele me colocou. Ivone virou para ela. Isso não justifica o que vocês fizeram, mas é a verdade. E eu tô cansada de mentira. As duas tomaram café em silêncio. Não foi um silêncio amigável.
Era complexo, cheio de camadas não resolvidas, de rancores que não iam desaparecer porque duas mulheres tomaram café juntas numa tarde de semana. Mas havia algo de real ali, que nunca havia existido entre elas nas 2 décadas anteriores. Quando Cláudia foi embora, desceu as escadas sem se virar. Ivone fechou a porta e ficou parada no corredor por um momento. Murilo apareceu devagar, como sempre. Correu bem? Correu verdadeiro, que às vezes é melhor e pior ao mesmo tempo. Ela voltou para a cozinha. O cheiro do frango assado já tomava conta do apartamento inteiro, e pela primeira vez em muitos dias, Ivone sentiu que estava de pé no próprio chão, mesmo que esse chão ainda fosse emprestado. Vera chegou de Montes Claros numa manhã de sábado, que tinha aquele cheiro característico de fim de semana em Belo Horizonte. Pão de queijo saindo das padarias, carro lavado na calçada, crianças correndo na rua sem o peso da semana nos ombros. Ela desceu do ônibus na rodoviária com uma mala pequena de rodinhas, uma sacola de supermercado com alimentos que havia trazido do interior. Fubá, feijão vermelho, um pedaço de carne seca embalada a vácuo e um pote de doce de leite caseiro enrolado num pano de prato floral que havia pertencido a Nair. Murilo buscou ela na rodoviária porque Ivone havia insistido que não havia necessidade, mas ele havia ignorado a insistência com aquela gentileza teimosa que Ivone estava começando a reconhecer como característica permanente dele. Quando os dois chegaram no apartamento, Ivone estava na cozinha com o avental que havia encontrado num gancho atrás da porta, mexendo num mingau de fubá que havia decidido fazer de improviso, como se a chegada da sobrinha exigisse comida quente como protocolo. Vera entrou pela porta e ficou parada no corredor por um segundo quando viu a tia. Ivone não havia percebido que estava diferente. Não no sentido estético, mas em algo mais sutil, na postura, talvez, ou na forma como estava de pé na cozinha de um apartamento que não era seu, com a naturalidade de quem havia feito as pazes com a situação. Vera era uma mulher prática, filha de mulher prática, mas seus olhos ficaram ligeiramente maiores naquele segundo antes de ela soltar a mala e atravessar o corredor. O abraço durou tempo demais para qualquer protocolo social. Vera apertou a tia com os braços dos dois lados da cabeça e Ivone sentiu o cheiro do cabelo dela. O mesmo shampoo barato com cheiro de coco que a Nair usava e que Vera provavelmente continuava usando por hábito ou por escolha consciente, uma dessas formas silenciosas de manter alguém perto depois que foram embora. Ivone abraçou de volta com a força que tinha nas costas maltratadas, e as duas ficaram assim por um tempo que nenhuma delas contou. Quando se soltaram, Vera estava com os olhos molhados, mas não chorava. Tinha o mesmo controle da Nair, emoção firme, que sente tudo, mas não deixa tudo cair de uma vez. "Você tá bem, tia?" Não era pergunta, era uma observação com alívio dentro. "Tô melhor do que fui." Ivone tocou no rosto da sobrinha rapidamente, do jeito antigo, de quem reconhece um familiar depois de tempo demais. Cresceu, ficou igual à sua mãe. Vera fez aquele sorriso que aparece quando a comparação dói e consola ao mesmo tempo. Murilo havia sumido discretamente para a sala, acendendo o televisor num volume baixo, deixando as duas terem o espaço que precisavam. Quando Vera percebeu a presença dele, que havia cumprimentado na rodoviária, mas com quem ainda não havia tido conversa real, foi até a porta da sala e disse com a franqueza direta do interior de Minas: "Obrigada pelo que fez pela minha tia. Sério, obrigada." Murilo fez aquele gesto de mão que significa "não precisa" em todas as linguagens, e Vera o olhou com atenção por um segundo. Do jeito que pessoas de família pequena olham para estranhos que entram na órbita de alguém que amam, fazendo uma avaliação rápida e silenciosa. Ivone, da cozinha, observou isso e ficou quieta. Eles almoçaram juntos os quatro. Renata havia ligado pela manhã, avisando que vinha visitar o pai no fim da tarde. Então, Murilo havia avisado que a mesa ia estar cheia.
O almoço foi animado de um jeito inesperado. Vera tinha o dom da conversa fácil, o tipo de pessoa que faz todo mundo se sentir incluído sem esforço aparente, e que ria de um jeito que enchia o ambiente. Ela contou sobre Montes Claros, sobre os filhos adolescentes, sobre o marido Leandro que havia quebrado o dedo do pé na semana passada, caindo da escada, e que estava em casa de mau humor, sendo péssimo paciente. Contou sobre a casa que estavam terminando de construir, sobre o quintal onde plantavam alface e cebolinha, sobre a cachorra pretinha que havia tido filhotes e que eles estavam tentando arrumar dono para todos os 6. Ivone comeu e ouviu, e sentiu algo se reorganizando dentro dela. Havia uma vida ali, não a vida que ela havia perdido, mas uma vida que continuava existindo paralela à dor das últimas semanas, cheia de detalhes ordinários e preciosos. Pretinha e seus filhotes. O dedo do pé do Leandro, a alface do quintal, o fubá trazido de Montes Claros, que estava no mingau que todos estavam comendo. À tarde, quando a louça estava lavada e Vera estava no quarto desacelerando da viagem, Murilo e Ivone ficaram na varanda. Era uma varanda pequena, 2 metros por 1,5, com um vaso de samambaia e 2 cadeiras de plástico, mas que tinha uma vista para a rua que era movimentada o suficiente para manter os olhos ocupados. Vera quer que você vá morar com ela em Montes Claros, Murilo disse. Não como acusação, não como sugestão, apenas como fato que havia ficado no ar durante o almoço sem ser dito em voz alta. Sei. Ivone olhou para a rua. Um menino passava de bicicleta sem dar a mínima para o trânsito. Ela disse isso antes mesmo de chegar, na última ligação. E você? Montes Claros é a cidade da minha família. Tenho memória lá. Tenho cemitério lá. Minha mãe, minha irmã. Ela pausou. Mas não sei se é lugar onde quero voltar como quem foi derrotada. Voltar para a família não é derrota. Não é a família. É o estado de espírito. Ela virou para ele. Tem uma diferença entre ir porque quer e ir porque não tem para onde mais ir. Murilo ficou quieto. Naquela tarde, sem que nenhum dos dois tivesse planejado, a conversa foi para lugares que conversas entre vizinhos de infância raramente vão, sobre escolha e resignação, sobre o que significa reconstituir uma vida depois que a versão anterior desmorona, sobre a diferença entre sobreviver e viver de fato. Renata chegou no fim da tarde. Tinha 26 anos. O cabelo crespo solto, brincos de argola grandes, jeans rasgado no joelho, um sorriso idêntico ao do Murilo, mas com uma energia muito mais elétrica. Conheceu Ivone com uma naturalidade que surpreendeu, sem cerimônia, sem aquela estranheza que poderia ter sido esperada de filha que chega e encontra uma desconhecida instalada na casa do pai. Sentou na cadeira da cozinha, pegou o doce de leite da Vera que estava na mesa e perguntou se podia provar. Você é cria de Belo Horizonte que não conhece doce de leite de Minas? Vera riu. Conheço de embalagem. Esse cheiro é outra coisa. As 2 mulheres mais jovens se entenderam de imediato, com aquela facilidade que às vezes acontece entre pessoas que nunca se viram antes, mas que têm alguma frequência parecida. Ivone observou isso da janela da cozinha e pensou que havia algo no mundo que funcionava assim. Pessoas que se encaixam sem precisar de preparação, sem precisar de história compartilhada, apenas porque algo nos 2 lados reconhece algo no outro. À noite, depois que Renata foi embora e Vera foi dormir cedo pela exaustão da viagem, Ivone ficou sentada na cozinha com uma xícara de chá de camomila que havia preparado. Murilo entrou, viu a xícara, virou e fez outra para si mesmo sem perguntar. Sentou. Murilo, ela disse depois de um tempo, preciso te dizer que não vou ficar aqui indefinidamente. Você me deu um abrigo quando precisei, mas não posso transformar isso no novo normal. Não te pedi para ir. Sei, mas eu me peço. Ela segurou a xícara com as 2 mãos. Preciso ter um lugar meu, um canto que seja meu, não da família do Rogério, não seu, não da Vera. Meu. Ele a olhou por um momento.
O que você tem em mente? R$ 340 que eu tinha guardado, mais o que a Vera mandou, mais o que vai entrar no fim do mês. Com um salário mínimo, não dá para alugar um apartamento em BH. Mas tem kitnet em bairro mais afastado, tem pensão, tem programa habitacional para idoso. Ela o olhou. Fui na defensoria perguntar sobre isso também. Você foi sozinha? Fui, na quinta. Você não precisava saber de tudo. Não foi hostilidade, foi afirmação de autonomia, e ele entendeu a diferença. Tem opções? Ele perguntou. A assistente social, Débora, me indicou o programa de locação social da prefeitura. Tem lista de espera, mas ela disse que casos de abandono de idoso têm prioridade. E tem uma pensão na rua Curitiba de uma senhora chamada Dona Marlene, que aluga quarto com café da manhã por um preço que cabe na minha aposentadoria. A Débora conhece essa Dona Marlene. Murilo ficou quieto por um momento. Depois disse devagar: você resolveu muita coisa enquanto eu achava que estava sendo útil te levando ao banco. Ivone sorriu. Um sorriso completo, o primeiro desde que tudo começou, que chegou aos olhos. Você foi útil, me deu base para conseguir ficar em pé, mas ficar em pé é trabalho meu. Ele ficou olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu catalogar completamente, mas que tinha algo de admiração e algo de outra coisa que ela ainda não estava pronta para nomear. Dona Marlene tinha 78 anos e havia aberto a pensão depois que o marido morreu, e os 3 filhos foram embora para o sul do país, um para Porto Alegre e 2 para Florianópolis, todos com família própria e com aquela culpa silenciosa de filho que sabe que deveria estar mais perto, mas que a vida foi construindo distância. A pensão era a forma que ela havia encontrado de não ficar sozinha num sobrado de 4 quartos sem enlouquecer. O sobrado ficava num dos corredores da rua Curitiba, no centro de Belo Horizonte, numa parte que ainda tinha o charme desgastado do início do século passado. Fachadas de azulejo português, janelas com treliça de ferro, calçadas irregulares de pedra que faziam os sapatos tropeçarem se a pessoa não prestasse atenção. O portão de ferro com um sino de campainha manual. Uma latinha pendurada por um cordão de sisal que chacoalhava quando o vento passava pelo corredor. Débora, a assistente social do CRAS, havia ligado antes para a Dona Marlene, avisando que Ivone viria visitar. Então, quando Ivone chegou com Vera na tarde de domingo, Murilo havia oferecido carona, mas elas foram a pé. 2 ônibus, escolha de Ivone, que disse que precisava conhecer o caminho do lugar onde ia morar. Dona Marlene já estava na porta como quem esperava visita para tomar café. Era uma mulher pequena, mais baixa do que Ivone em 5 centímetros, com os cabelos brancos mais brancos que Ivone já havia visto, quase prateados, cortados na altura da orelha com uma precisão de quem vai ao salão todo mês sem falta. Usava um avental bordado sobre a roupa de dentro de casa e sandálias de couro com velcro que faziam um barulho leve a cada passo. Você deve ser a Ivone, não perguntou. Afirmou, com a autoridade tranquila de quem está no próprio território. Sou. Essa é a minha sobrinha, Vera. Entra, café tá na hora. O sobrado por dentro tinha o cheiro de casa antiga bem cuidada, uma mistura de lavanda, madeira velha e o aroma residual de décadas de refeições feitas na mesma cozinha. O corredor tinha o piso de madeira que rangia em certos pontos, com uma música irregular. As paredes tinham fotos emolduradas, algumas em preto e branco, algumas coloridas de épocas diferentes, além de um crucifixo de madeira e uma pintura de Nossa Senhora Aparecida, que Ivone notou era quase idêntica à que havia na casa da sua mãe. Havia 2 inquilinos morando ali na época. A Dona Marlene contou enquanto servia o café. Um senhor chamado Benedito, 67 anos, aposentado dos Correios, que ficava no quarto da frente e tinha o hábito de regar as plantas da varanda às 6 da manhã todos os dias, sem exceção.
E uma mulher chamada Sandra, 52 anos, recém-separada, que trabalhava como caixa num supermercado do bairro vizinho e chegava em casa sempre depois das 8 da noite. O quarto disponível era o do meio. Ficava entre o quarto do Benedito e o da Sandra. Tinha uma janela que dava para o corredor lateral, onde havia uma mangueira que de vez em quando batia os galhos no vidro quando o vento vinha do norte. Era simples. Cama de casal, guarda-roupa embutido de madeira, uma mesa pequena com uma cadeira e um tapete de crochê redondo no centro do piso que Dona Marlene havia feito ela mesma havia uns 20 anos e que tinha a cara de quem foi feito com paciência. Banheiro é compartilhado, mas tem 2, então não fica disputando horário. Café da manhã às 7, não guarda o prato. Almoço e jantar por conta de cada um. Mas a cozinha é de todos. Só peço respeito com os horários e com os pertences dos outros. Dona Marlene disse isso sem soberba. Era regulamento, não ameaça. O valor é esse que a Débora te falou. Inclui água e luz dentro do básico. Se usar além do básico, a gente conversa. Vera foi calcular mentalmente enquanto Ivone olhava para o quarto. A janela, a mangueira, o tapete de crochê, a madeira do piso que rangia. Posso trocar o tapete, se a senhora quiser, Dona Marlene disse, interpretando o olhar de Ivone erroneamente. Não! Ivone se virou para ela. O tapete fica. Minha mãe fazia crochê. Dona Marlene a olhou com um entendimento que não precisou de mais palavras. O quarto custava um pouco menos de metade da aposentadoria de Ivone. Sobrava o suficiente para comida, remédio, transporte e uma reserva mínima. Não era conforto, mas era dignidade. Tinha porta que fechava, tinha cama que era dela, tinha uma janela com uma mangueira que batia no vidro de vez em quando. O que era, na conta de Ivone, quase poesia comparado ao banco de praça da semana anterior. Fico com o quarto, ela disse. Vera pagou o primeiro mês adiantado com o dinheiro que havia trazido de Montes Claros, mais o que o irmão Gustavo havia transferido. Ivone aceitou sem protesto. Havia aprendido nas últimas semanas que recusar ajuda genuína era uma forma de orgulho que não cabia mais no espaço que ela tinha disponível para vaidades. Murilo a ajudou a se mudar na manhã seguinte. Era pouco. A mala de couro marrom, a bolsinha floral, o retrato de seu Antônio, os remédios, as roupas. Coube tudo num percurso de 2 ônibus. Quando ele carregou a mala até o quarto e a pôs em cima da cama, ficaram os 2 em pé, olhando para o espaço por um momento. É um bom começo, ele disse. É, ela olhou para ele. Não sei como agradecer o que você fez. Sua mãe ensinou que bolo de fubá é agradecimento suficiente. Ela riu. Uma risada de verdade, curta, mas genuína. Vou fazer bolo de fubá quando tiver fogão próprio. Então me avisa. Quando ele foi embora e ela fechou a porta do quarto, Ivone ficou de pé no centro do tapete de crochê por um bom tempo. Depois tirou o retrato de seu Antônio da bolsinha e pôs na mesa, encostado na parede, olhando para ela. Olhou para o rosto do marido. Aquela fotografia de quando ele tinha uns 45 anos, cabelos escuros com um fio branco nas têmporas. O sorriso de canto que era o sorriso dele e que o Rogério havia herdado. Antônio, ela disse em voz baixa, a gente criou um filho juntos e não soubemos em que ponto erramos. Mas eu ainda estou em pé. A pensão da Rua Curitiba tinha uma vida própria que Ivone foi descobrindo aos poucos, como quem aprende a topografia de um lugar novo pelos pés antes de aprender pelos olhos. O piso rangia em pontos previsíveis que ela foi memorizando. O chuveiro do banheiro da esquerda demorava 2 minutos para esquentar. A janela da cozinha emperrava na umidade de manhã cedo, mas abria fácil depois das 10. Benedito regava as plantas às 6h30 exatas, cantando baixinho músicas que Ivone nunca conseguiu identificar, mas que tinham o ritmo de samba antigo. Sandra chegava às 8h15, botava os sapatos do trabalho atrás da porta e ficava de meia no corredor até chegar na cozinha, onde aquecia alguma coisa rapidamente antes de ir dormir.
Era uma vida de compartilhamento silencioso, desses que se formam entre pessoas que não escolheram estar juntas, mas que constroem uma convivência funcional por pura necessidade de sobrevivência social. Ivone havia se inserido naquele ritmo com mais facilidade do que esperava. A dona Marlene, ela percebeu rápido, era uma mulher que gostava de ter gente em volta, mas que respeitava limite alheio. Não fazia perguntas que não lhe eram dirigidas, mas estava sempre disponível quando a pessoa queria falar. Na segunda semana, Ivone foi ao CRAS fazer acompanhamento com a Débora. A assistente social verificou a situação do programa de locação social. A lista de espera era longa, 2 anos em média para o caso dela, mas o registro havia sido feito com prioridade de abandono, e isso pesava. Não era solução imediata, mas era uma perspectiva. Naquele mesmo dia, voltando do CRAS no ônibus, Ivone ficou sentada ao lado de uma mulher com uma criança no colo, que dormia com a bochecha encostada no braço da mãe, com aquela confiança total que só criança tem. Ela olhou para aquela criança por um tempo e pensou em Rogério pequeno. Na mesma posição, no mesmo abandono confiante, o menino que havia dormido assim nos seus braços centenas de vezes, e que havia crescido e sido moldado pela vida em formas que ela não havia previsto e que também ela precisava admitir para si mesma, ela havia contribuído para moldar. Na terceira semana, o Rogério apareceu. Não foi aviso. Ivone estava na cozinha da pensão com Dona Marlene, descascando mandioca para um ensopado que as duas haviam decidido fazer juntas naquela tarde. Dona Marlene tinha descoberto que Ivone cozinhava bem e havia estabelecido uma parceria culinária informal que era mutuamente satisfatória. Quando Benedito bateu na porta da cozinha e disse com aquela formalidade toda que era característica dele: "Dona Ivone, tem um senhor no portão pedindo pela senhora. Diz que é filho." As mãos de Ivone pararam na mandioca por um segundo. Depois continuaram. Ela terminou a peça que estava descascando, lavou as mãos, secou no pano de prato e foi até o portão com a calma de quem decidiu que não ia deixar nenhuma chegada não anunciada ditar o próprio ritmo emocional. Rogério estava do lado de fora do portão de ferro. 51 anos, cabelos grisalhos nas laterais, o bigode que havia começado a deixar crescer nos últimos anos, a camisa polo azul marinho que ela havia dado a ele de presente de aniversário 2 anos atrás. Ele estava com as mãos nos bolsos, numa postura que ela reconheceu imediatamente. A postura do Rogério, quando estava inseguro, quando era criança e havia quebrado algo e precisava falar com ela, os ombros levemente curvados para dentro, como se quisesse ocupar menos espaço. Ela ficou do lado de dentro do portão de ferro e o olhou. "Mãe." A voz estava rouca. "Rogério, posso entrar?" Ela ficou em silêncio por um momento. Depois abriu o portão e foi para a calçada em vez de deixá-lo entrar. Território neutro, sem a intimidade de casa, sem o aspecto de visita doméstica. Havia uma razão para essa escolha que ela não precisou pensar conscientemente. Eles ficaram em pé na calçada. Um homem passou de chinelo com um cachorro pequeno. Uma moto acelerou no final da rua. O sol da tarde batia de lado. "Como você ficou sabendo onde eu estou?" ela perguntou. "A Vera me disse. Eu liguei para ela." Pausa. "Depois de muito tempo tentando. Vera me avisou que você ia tentar." Ela o olhou. "Eu disse a ela que decidia se queria te ver. Mas veio." "Vim." Ela cruzou os braços. "O que você quer falar?" Rogério respirou fundo. Quando começou a falar, saiu de uma forma que não parecia ensaiado. Atropelado, com pausas, com voltas, com contradições que iam sendo corrigidas no meio da frase. Ele contou sobre as brigas com Cláudia, sobre a pressão que havia acumulado por anos, sobre uma manhã em que acordou e estava num estado de esgotamento tão completo que quando Cláudia disse pela 10ª vez que não conseguia mais ter aquela situação na casa, ele simplesmente não teve forças de brigar do outro lado. "Eu errei, mãe. Errei feio. Sei que errei."
Sei que sabe. Ela o olhou. O que eu não sei é o que você quer que eu faça com isso. Ele ficou quieto. Perdão? Ela perguntou. Se um dia a senhora puder. Perdão não é a mesma coisa que apagar. Ela disse isso devagar, com clareza, como se estivesse lendo um texto que havia escrito na própria cabeça várias noites antes de dormir. Posso um dia te perdoar sem que as coisas voltem ao que eram. Porque o que eram não estava certo de qualquer forma. Não para mim, não para você, não para Cláudia. Rogério ficou olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu interpretar completamente. Tinha tristeza, tinha algo de alívio, tinha a cara de quem esperava uma coisa e recebeu outra que era mais difícil, mas mais justa. Você registrou o BO? Ele perguntou depois de um tempo. Não, ela o encarou. Não porque o que você fez foi aceitável, mas porque não quero que meu filho tenha ficha policial e porque acho que você não precisa de tribunal, precisa de olhar no espelho. Rogério assentiu. Mas tem uma coisa que você vai fazer. Ela descruzou os braços. Você vai me visitar, aqui, onde eu estou, no meu espaço, nas minhas condições. Não eu ir até a sua casa, não uma visita de obrigação, uma visita de verdade. Quando você estiver pronto para sentar na minha frente como homem adulto e não como filho que foi me largar num banco de praça. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse, com uma voz que era mais baixa do que qualquer outra que ela havia ouvido dele. Tá bom, mãe. Ela voltou para dentro. Fechou o portão com o trinco. Ficou de costas para a rua por um segundo antes de voltar para a cozinha. Dona Marlene estava esperando sem perguntar, mexendo o ensopado que havia continuado sozinha. Ivone lavou as mãos de novo, pegou a colher de pau e assumiu o lugar na panela. As duas mulheres ficaram cozinhando em silêncio por um tempo, e o silêncio era daquele tipo que não precisa de preenchimento, porque já está cheio de coisa. Outubro foi dando lugar a novembro, e novembro em Belo Horizonte trouxe as chuvas de fim de tarde que chegavam sem aviso. Rápidas, barulhentas, que molhavam quem estivesse na rua antes de qualquer guarda-chuva ser aberto. E depois iam embora deixando o cheiro de terra molhada e calçada quente, que é um dos cheiros mais reconhecíveis da cidade. Ivone havia estabelecido uma rotina. Acordava às 6, tomava o café junto com os outros da pensão. Benedito já estava sempre na varanda com as plantas. Dona Marlene já estava com o pão quentando. Sandra às vezes aparecia antes de ir trabalhar, às vezes não. Depois do café, ela fazia uma caminhada curta até a praça da Rua de Baixo. Não mais do que 20 minutos, o que o médico havia recomendado para a pressão e para as costas. Voltava, fazia o quarto, verificava os remédios. Havia encontrado uma atividade nas tardes de terça e quinta. O Centro de Convivência do Idoso a 3 quarteirões da pensão, onde mulheres e alguns homens se reuniam para artesanato, para dança de salão leve e para conversa. Ela havia ido na primeira vez por indicação da Débora, com a resistência de quem acha que esse tipo de coisa não é para ela, e havia voltado da segunda vez por conta própria, sem precisar ser incentivada. Ali conheceu Benedita. Não o Benedito da pensão, mas outra Benedita de 69 anos, ex-professora primária, que fazia crochê como se o fio obedecesse à lei própria nas mãos dela e que tinha um repertório de histórias do magistério que eram ao mesmo tempo engraçadas e reveladoras da alma humana. As duas haviam começado a se sentar juntas nas tardes de crochê com uma naturalidade que não precisou de convite explícito. Simplesmente em determinada terça, as cadeiras foram ficando na mesma mesa e dali em diante ficaram. Murilo a visitava às quartas-feiras. Tinha começado com a desculpa de trazer as correspondências que ainda chegavam no apartamento dele. A defensoria havia demorado para atualizar todos os cadastros e havia virado visita regular sem que nenhum dos dois houvesse proposto formalmente. Ele chegava às 3, tomava café com Dona Marlene, que havia decidido que gostava dele, ficava até às 5 e ia embora.
Nessas visitas, a conversa havia crescido para além da situação imediata. Eles falavam sobre os anos que cada um havia vivido, sobre as escolhas que fizeram e as que não fizeram, sobre a cidade que havia mudado ao redor de ambos enquanto eles envelheciam dentro dela. Havia uma facilidade crescente que era diferente de tudo que Yvonne havia experimentado em muito tempo. Não a facilidade vazia de quem concorda com tudo, mas a facilidade real de duas pessoas que podem discordar e continuar na mesa. Na segunda semana de novembro, a Renata apareceu numa quarta junto com o pai. Ela havia chegado sem aviso. Entrou pela porta da pensão com a energia que era característica dela. Cumprimentou Dona Marlene com um abraço que a senhora não esperava, mas claramente apreciou, e foi para a sala onde Yvonne estava com uma proposta. Dona Yvonne, eu trabalho no RH de uma empresa aqui no centro. A gente tem um projeto de costura social com mulheres idosas, produção de produtos artesanais para venda em parceria com uma cooperativa. Pagamento por peça produzida, não é salário, mas é uma renda complementar. Você costura, né? Yvonne a olhou. Costurei a vida toda. Então, Renata colocou um folder na mesa com os detalhes do projeto. Não é obrigação nenhuma. Mas lembrei de você quando a coordenadora mencionou que estavam procurando pessoas. Murilo, da outra cadeira, fingia que estava lendo alguma coisa. Yvonne notou a concentração artificial dele na parede. Você combinou isso com ele antes de vir? Ela perguntou para Renata, apontando discretamente para o pai. Renata sorriu sem culpa. Mencionei a ideia. E ele te mandou trazer. Ele sugeriu com veemência. Yvonne olhou para Murilo. Ele não desviou o olhar, mas a expressão tinha aquele humor seco que ela havia aprendido a reconhecer. Peguei o folder e trouxe. Decisão é sua. Ela pegou o folder. Leu com atenção, aquela atenção lenta e detalhada que havia desenvolvido ao longo dos anos costurando. Lendo a instrução de um molde, verificando a quantidade de tecido, calculando o que precisava antes de começar. O projeto pagava por peça acabada, exigia qualidade, mas não velocidade. Era desenvolvido em casa. O único requisito era uma reunião mensal na cooperativa para alinhar produção e entregar o material. Posso começar quando? Ela perguntou. Renata tirou o celular do bolso. Vou mandar mensagem para a coordenadora agora. Naquela semana, Yvonne foi à cooperativa. Era um espaço no bairro Floresta. Um galpão reformado com iluminação boa, mesas compridas, armários de tecido organizados por cor. A coordenadora, uma mulher de uns 35 anos chamada Patrícia, com tranças no cabelo e um entusiasmo genuíno pelo trabalho, mostrou as peças, os moldes, os padrões. Apresentou as outras participantes, 7 mulheres entre 60 e 78 anos, cada uma com a sua história, que Yvonne foi captando em pedaços naquele primeiro encontro. Quando voltou para a pensão com o primeiro lote de material, tecido, linha, molde, e espalhou tudo na mesa do quarto, ela ficou olhando para aquilo por um tempo. Então foi buscar a tesoura de costura que havia guardado na mala de couro marrom desde o dia em que o Rogério a havia deixado no banco de praça. Ela havia trazido a tesoura. De tudo que havia na casa, de 22 anos dentro daquelas paredes, ela havia instintivamente colocado a tesoura na mala. Ela abriu a lâmina, passou o polegar levemente na borda, do jeito antigo de testar se ainda estava afiada. Estava. Benedita, quando soube do projeto, perguntou se havia vaga para ela também. Yvonne disse que ia perguntar. Havia. Na terceira semana de novembro, Rogério foi visitar como havia prometido. Chegou numa tarde de quinta. Yvonne o recebeu na salinha da pensão que Dona Marlene havia cedido discretamente para a ocasião. Ela e o Benedito tinham saído para tomar café fora, como se aquilo houvesse sido planejado, o que provavelmente havia sido. Rogério sentou. Yvonne sentou do outro lado. Havia uma distância física na sala, que era também uma distância emocional real, e os dois sabiam disso. Ele havia trazido uma caixa de bombons que ela agradeceu sem abrir.
Não porque não queria, mas porque o símbolo do presente fácil não podia substituir o que precisava ser dito. Conversaram por quase 2 horas. Foi difícil. Houve momentos em que a voz dele quebrou e ela sentiu a vontade antiga de consolá-lo, de colocar a mão no braço, de dizer: "Não precisa, filho, tá tudo bem." Resistiu. Não porque estava sendo cruel, mas porque saber a diferença entre consolar e apagar era justamente o trabalho que os dois precisavam fazer. Ele falou sobre a Cláudia, sobre o casamento que estava passando por uma terapia de casal. Decisão que havia sido difícil, mas que aparentemente havia aberto coisas que estavam enterradas. Sobre os filhos, os netos dela que ela mal conhecia. Lucas, de 15, e a pequena Isabela, de 8 anos. Ivone havia visto poucos netos por conta de toda a dinâmica da casa. "A Isabela me perguntou sobre você esses dias", ele disse. "Ela não entende bem o que aconteceu. A gente não explicou para ela. Ela vai entender quando crescer." Ivone ficou quieta por um momento. "Ou você vai explicar antes, mas isso é escolha sua." Quando ele foi embora, ela ficou na salinha por um tempo. Dona Marlene entrou depois de uns minutos com uma xícara de chá de hortelã, da hortelã do próprio quintal, e pousou na mesa sem dizer nada. Sentou na poltrona da janela e ficou olhando para a rua com Ivone. As duas mulheres velhas, cada uma com a sua história de perda e reconstrução, ficaram em silêncio enquanto a tarde ia escurecendo e os ruídos da rua Curitiba iam se transformando no barulho diferente da noite que chegava. Dezembro chegou com aquela intensidade tropical que Belo Horizonte conhece bem, calor que sobe do asfalto, chuvas que aparecem e somem, o ar carregado de umidade e de fim de ano, as ruas do centro cheias de enfeites de Natal pendurados nos postes e do movimento acelerado de quem tenta resolver tudo antes que o calendário vire. Ivone havia completado 2 meses na pensão da rua Curitiba. Naquele tempo, havia costurado 46 peças para a cooperativa. Bolsas de tecido, capas de almofada, toalhas bordadas, aventais com aplicação. A Patrícia havia dito na última reunião que o trabalho dela estava entre os mais elogiados pelos compradores da cooperativa. Havia uma senhora de uma loja no Mercado Central que havia feito um pedido específico de 12 bolsas no padrão de Ivone. Ela havia comprado uma máquina de costura pequena de segunda mão com o dinheiro da primeira remessa paga, numa loja no bairro Santo Antônio, que Murilo havia ajudado a encontrar. Era uma máquina simples, doméstica, mas que funcionava bem e que havia transformado o quarto numa extensão de si mesma. A mesa virada para a janela, o cesto de linhas ao lado, o tecido dobrado no guarda-roupa. A mangueira do quintal ainda batia no vidro quando o vento vinha do norte. Vera havia ligado na semana anterior, dizendo que na virada do ano ia levar o Leandro e os meninos para passar alguns dias em BH. "A gente fica num hotel, tia. Não vou te encher de gente na pensão, mas quero que você passe o Réveillon com a gente." Ivone havia dito que sim. Renata tinha se tornado uma presença regular. Às vezes passava depois do trabalho com alguma besteira, uma fruta, um pedaço de bolo, uma desculpa qualquer para sentar e conversar por meia hora. Havia uma afeição genuína entre as duas que havia se formado sem planejamento, daquele jeito que certas relações formam quando as pessoas têm algo real a oferecer uma à outra. Ivone tinha a escuta e a experiência. Renata tinha a energia e a perspectiva de quem ainda está construindo. Numa quarta-feira de meados de dezembro, Murilo chegou para a visita semanal, mas estava diferente, mais quieto do que o usual, e havia uma tensão sutil nos ombros que Ivone notou desde que ele entrou pela porta. Dona Marlene serviu o café e saiu. Benedita, que às vezes juntava no café das quartas, percebeu o clima e foi embora discretamente após 5 minutos. Sobraram os dois. "O que aconteceu?" Ivone perguntou. Ele segurou a xícara com as 2 mãos. Ficou olhando para o café por um momento. "A Renata me diz que você não sabe que vou vender o apartamento." Ela ficou quieta.
Faz um tempo que estou pensando em voltar para São Paulo. Tenho um sócio antigo que quer retomar uma sociedade numa empresa de logística. Seria uma chance boa financeiramente. Ele a olhou. Ainda não decidi, mas queria que você soubesse antes de qualquer coisa. Ivone ficou em silêncio por um tempo. Havia muitas formas de responder a isso, e ela foi escolhendo com cuidado. Por que me contou? Ele a olhou. Havia algo na expressão dele, naquele rosto que ela havia aprendido a ler ao longo das semanas, com os seus humores contidos e as suas gentilezas silenciosas, que disse mais do que qualquer frase poderia. Porque importa o que você acha, ele disse simplesmente. A cozinha ficou em silêncio. Lá fora, uma criança chamava alguém pelo nome num grito longo que atravessou a rua inteira. O pé de mangueira balançou. Murilo, ela disse, o que aconteceu entre a gente nessas semanas é uma coisa que não sei nomear muito bem, mas sei que foi real. E sei que uma decisão sua não pode depender do que eu acho, porque aí vira a mesma coisa que me fez chegar num banco de praça. Ele a olhou. Cada um precisa decidir a própria vida. O que pode existir entre duas pessoas é o respeito por essa liberdade. Ela segurou a xícara. Mas se você me pergunta o que eu acho que você não precisa ir para São Paulo. Acho que você já sabe disso. Acho que a Renata está aqui, que a sua vida está aqui e que a oportunidade financeira é real, mas não é o único motivo. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Você é a mulher mais direta que eu já conheci. Ele disse, com aquele humor seco que era dele. Aprendi tarde, mas aprendi. Murilo tomou um gole de café. Ficou olhando para a janela. Depois disse, não vou vender o apartamento. Foi você que decidiu isso. Com ajuda. Ajuda não é a mesma coisa que decisão. Ele a olhou com aquele olhar que ela havia parado de fingir não notar. O olhar de quem está olhando de verdade para outra pessoa, não para a situação, não para o problema a resolver, mas para a pessoa. Ivone, ele disse, você tomou café comigo toda quarta por 2 meses. Eu sei como você toma o café. 2 dedos de leite, sem açúcar. Eu sei que você não suporta música alta depois das 9 da noite, que você ri quando fica embaraçada antes de ficar séria, que você carrega o retrato do seu marido e fala com ele sozinha quando acha que ninguém está ouvindo. Pausa. Não sei o nome para o que isso é entre a gente, mas sei que não quero abrir mão disso. Ivone ficou quieta por um tempo. Havia uma parte dela que queria fazer aquilo menor do que era, dizer que era gratidão, que era circunstância, que 2 velhos não tinham o direito de nomear certas coisas. Mas havia aprendido, nas últimas semanas, o preço de diminuir coisas reais para caber num espaço que outras pessoas consideravam apropriado. Eu também não sei o nome, ela disse, mas sei que é real. E sei que não quero abrir mão disso também. A tarde caiu sobre a rua Curitiba com aquela luz dourada que o fim do dia tem em Belo Horizonte quando o sol vai descendo atrás dos morros e pinta tudo de âmbar por uns minutos antes de escurecer de vez. Pela janela da pensão, Ivone podia ver a calçada irregular, a mangueira do quintal de Dona Marlene, um gato que havia aparecido havia 2 semanas e que ninguém havia adotado oficialmente, mas que todos alimentavam. Naquele momento, naquela cozinha simples com o cheiro de café e o barulho distante da rua, Ivone Aparecida de Souza, 73 anos, percebeu que estava olhando para o futuro de um jeito que havia esquecido que era possível. Não com a ilusão de que nada mais ia doer, de que Rogério já estava resolvido, de que a aposentadoria era suficiente para tudo, de que o quarto alugado era permanente. Nada disso estava garantido, mas estava em pé. Tinha cartão no bolso, tesoura afiada, máquina de costura na mesa, vizinhos que conheciam seu nome, uma sobrinha que ligava toda semana, uma amiga de crochê, uma pensão com cheiro de lavanda e madeira velha. Tinha um homem que sabia como ela tomava o café e que havia ficado quando não precisava ficar.
E tinha o retrato de seu Antônio na mesa do quarto, olhando para ela com aquele sorriso de canto que dizia, em silêncio como sempre, que a vida não pede licença para continuar. Apenas continua, independente de o que a gente faz ou deixa de fazer. E que a questão nunca foi sobreviver ao que veio, mas descobrir o que ainda é possível plantar no que ficou. Na última tarde daquele dezembro, Benedita passou pela pensão com uma sacola de tecido novo que havia comprado no mercado. Disse que queria aprender a fazer bolsa, como as de Ivone, que havia visto na cooperativa e achado lindo. Sentaram as duas no quarto, com a máquina de costura entre elas e o pé de mangueira batendo no vidro, e Ivone começou a ensinar. E se essa história tocou você de alguma forma, se você viu nela alguém que conhece ou algo que você mesmo já sentiu, deixa o seu comentário aqui embaixo, me dizendo de qual cidade você está assistindo. Isso faz toda a diferença para nós. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque essa história foi feita para você e as próximas também serão. Até a próxima história.